No vídeo de hoje, vamos explorar a jornada dos escolhidos, desde o primeiro suspiro até o momento em que eles reconhecem o seu propósito divino. Vamos entender como cada um de nós é escolhido para uma missão especial e como isso se reflete em nossas vidas. Você já se perguntou como a sua história está conectada a um plano maior? Já se sentiu tocado por algo que transcende o seu entendimento? Continue assistindo e compartilhe nos comentários. Você já sentiu que está seguindo um propósito maior na sua vida? Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Aproveite também para deixar um comentário dizendo de onde está assistindo, para que possamos nos conectar ainda mais. Desde o momento em que você deu o seu primeiro suspiro, uma força invisível estava em movimento. Você foi escolhido por algo muito maior do que qualquer compreensão humana. Desde o início, você foi separado para um propósito divino. Independentemente de como foi o seu nascimento ou onde você entrou neste mundo, sua existência tem um propósito traçado há muito tempo, muito antes de você abrir os olhos para a realidade ao seu redor. Muitos acreditam que a vida começa apenas ao nascer, mas os escolhidos sabem que a jornada espiritual começa bem antes disso. Sua alma foi cuidadosamente preparada para estar aqui, neste exato momento, vivendo exatamente o que você está vivendo. Nada aconteceu por acaso, cada detalhe, desde o lugar onde você nasceu até as primeiras palavras que você ouviu, faz parte de um plano muito maior. Você foi escolhido por Deus e desde o seu primeiro suspiro já estava destinado a seguir um caminho único. Essa é uma verdade que muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber, mas os escolhidos sempre sentem que algo está diferente. Há uma inquietação dentro de você, uma sensação de que sua vida tem um significado profundo. Desde o momento em que seus pulmões se encheram de ar pela primeira vez, você carregava uma marca espiritual que não pode ser ignorada. Esse chamado é o que te faz questionar, buscar e se sentir diferente, mesmo quando os outros ao seu redor não conseguem entender por que você age ou pensa de maneira diferente. Pode ser que você não tenha consciência disso desde o começo, mas tudo o que você enfrentou até agora foi uma preparação para algo muito maior. Desde o seu nascimento, uma energia sagrada tem guiado seus passos, te protegendo e te preparando para o momento em que você finalmente despertaria para sua verdadeira missão. Muitos escolhidos relatam experiências estranhas ou sobrenaturais na infância. Talvez você tenha sonhado com coisas que pareciam impossíveis ou tenha tido a sensação de saber de algo antes mesmo de acontecer. Essas pequenas manifestações são comuns entre os escolhidos, pois sua alma já está em sintonia com o divino desde cedo. Não importa se na época ninguém acreditava em você ou se você guardou essas experiências para si mesmo. O importante é que tudo isso fazia parte do seu despertar espiritual. Naqueles momentos em que você se sentiu diferente, em que o mundo parecia não fazer sentido, o universo estava te chamando para reconhecer a sua verdadeira natureza. Talvez você tenha tentado se encaixar, ser como os outros, mas algo dentro de você sempre resistia. Esse é o destino dos escolhidos, não seguir o caminho comum, mas trilhar uma jornada única. E desde a infância, esses sinais estavam lá, indicando que algo especial estava reservado para você. Agora, à medida que avançamos em sua jornada, a vida adulta se torna o cenário onde muitos escolhidos começam a reconhecer de forma mais clara seu verdadeiro propósito. A pressão de cumprir responsabilidades, atender expectativas sociais e enfrentar desafios externos se torna uma constante. Mas também é nesse momento que o despertar espiritual atinge uma intensidade maior. Se você está vivendo esse momento, sabe do que estou falando.
Cada vez mais, o chamado que antes era sutil começa a se tornar inegável. Essa sensação de que você foi feito para algo maior, algo além da rotina diária, começa a surgir com uma clareza surpreendente. O que antes era uma busca silenciosa por respostas, agora se transforma em uma urgência, uma força interna que não pode mais ser ignorada. É como se, finalmente, o véu que encobria sua verdadeira missão estivesse sendo levantado, revelando um caminho que, embora desafiador, é profundamente libertador. Você começa a perceber que, mesmo que a vida tenha imposto limitações ou tenha tentado afastá-lo de seu destino, nada foi em vão. Cada obstáculo, cada dificuldade enfrentada é uma peça que se encaixa no quebra-cabeça de seu propósito divino. E é nesse momento que o confronto interno atinge seu ápice. Aqueles questionamentos que pareciam imortais na juventude sobre o que você deveria fazer e qual caminho seguir, agora começam a ser respondidos. Você percebe que está sendo guiado por uma força invisível e que tudo o que você viveu até agora teve um motivo. Não foi apenas uma preparação para sobreviver, mas uma preparação para cumprir uma missão. Você foi escolhido, e embora as dúvidas possam surgir ao longo do caminho, a verdade dentro de você está começando a brilhar com mais intensidade. Mesmo quando o peso da responsabilidade parece insuportável, é preciso lembrar que você não foi colocado aqui para ser comum. Você foi feito para transcender, para ser um farol de luz para o mundo ao seu redor. Neste ponto, muitos escolhidos se deparam com a necessidade de tomar decisões difíceis. A vida adulta exige escolhas, algumas das quais podem afastá-lo das expectativas alheias ou até das velhas amizades e hábitos que não alinham com a nova fase de sua jornada espiritual. Isso pode ser assustador, porque você sente a pressão de não apenas ser diferente, mas também de se distanciar do que parecia familiar. No entanto, essa é a parte do processo que faz parte do alinhamento com o seu propósito maior. Para muitos, isso se traduz em uma sensação de solidão, uma distância crescente de pessoas que ainda estão em sintonia com os valores e expectativas do mundo. Mas é exatamente essa sensação de separação que prepara o terreno para a verdadeira conexão com o propósito divino que foi traçado para você. O caminho não é fácil, mas é o único que te levará à realização. Você pode começar a perceber que a solidão que sente não é uma punição, mas uma preparação para ser mais autêntico e fiel ao seu próprio chamado espiritual. Ao avançar, há uma resistência inevitável. Você começa a compreender que a vida, com todos os seus altos e baixos, foi uma série de testes para moldá-lo e aperfeiçoá-lo. A transição para a vida adulta, com todas as suas complexidades e desafios, está relacionada ao momento em que você começa a perceber que a sua existência é parte de algo muito maior do que você imaginava. Aqui, o despertar espiritual é mais do que uma revelação, é uma responsabilidade. Aquilo que antes parecia uma busca de respostas solitárias se transforma em uma força avassaladora que te exige uma ação verdadeira e corajosa. Você não pode mais ignorar o chamado, e com isso vem uma nova compreensão do que é ser um escolhido. Não se trata de ser um exemplo para todos, mas de seguir o seu caminho, o único que foi feito para você. E nesse processo, você aprenderá a lidar com as críticas, com as expectativas de outros que não compreendem seu caminho, mas, acima de tudo, aprenderá a honrar o que Deus planejou para a sua vida. É importante entender que a jornada de um escolhido não é linear. Em cada fase, você é levado a novos desafios que visam te lapidar e te aproximar mais da missão que você foi chamado para cumprir. Não importa o quão difícil o caminho pareça, cada momento de dúvida, de luta interna, é apenas uma parte do processo de fortalecimento e autodescoberta. Você pode se sentir tentado a desistir, a ceder às pressões do mundo ao seu redor, mas lembre-se sempre,
Você foi feito para resistir, para ser forte, para cumprir sua missão com coragem e fé. No fundo, você já sabe que a vida que você viveu até agora foi apenas o começo de algo muito maior. Agora, você está começando a sentir e a reconhecer a sua verdadeira força, e é hora de começar a caminhar de acordo com o propósito que sempre esteve dentro de você. E à medida que você avança ainda mais nessa jornada, algo curioso começa a acontecer. Os sinais se intensificam. Não são apenas coincidências, nem meras repetições do cotidiano. São sinais claros, mensagens sutis, ou até mesmo acontecimentos inusitados que parecem conversar diretamente com sua alma. Talvez você já tenha notado números repetidos aparecendo constantemente, sonhos vívidos com mensagens simbólicas, ou até mesmo pessoas que cruzam seu caminho dizendo exatamente o que você precisava ouvir naquele momento. Esses sinais não são por acaso. Eles são confirmações divinas, lembretes de que você está no caminho certo, mesmo quando tudo ao redor parece duvidar. É como se o universo estivesse conspirando a seu favor, reforçando que a sua missão é real, que o chamado não foi uma ilusão. Esses momentos não apenas trazem esperança, mas renovam sua força para continuar, mesmo quando os desafios se tornam mais intensos e as batalhas mais solitárias. Mas com esses sinais, surge também uma nova responsabilidade, porque quando você reconhece os sinais, entende que não pode mais viver no piloto automático, não pode mais ignorar a verdade que está sendo revelada diante dos seus olhos. Muitos ao seu redor podem continuar a viver uma vida baseada no normal, no seguro, no confortável. Mas você não foi chamado para isso. Você foi chamado para impactar, transformar, ser um agente de mudança no mundo. E essa consciência pode pesar, pode trazer momentos de angústia, de questionamento profundo. Afinal, por que eu? Por que eu fui escolhido? Mas a resposta não está na lógica humana. Está no propósito divino que foi traçado para você antes mesmo do seu nascimento. E quanto mais você se entrega a esse chamado, mais você sente uma paz que ultrapassa o entendimento. Uma certeza que acalma até mesmo as maiores tempestades internas. Essa paz não significa ausência de problemas, mas presença de propósito. E isso muda tudo. A partir desse ponto, uma das maiores lutas de um escolhido começa, a luta contra a própria mente, porque mesmo com todos os sinais, com todas as confirmações, a mente tenta questionar, duvidar, racionalizar. Ela tenta convencer você de que tudo isso talvez seja exagero ou que você está imaginando coisas, mas no fundo, sua alma sabe. Há uma certeza interna que não pode ser explicada, apenas sentida. E é essa certeza que precisa ser cultivada diariamente, porque o mundo ao seu redor vai tentar de todas as formas silenciar essa voz interior. Vai tentar te distrair, te ocupar, te fazer esquecer o chamado. E é exatamente por isso que manter-se firme espiritualmente é crucial. Esse é o momento em que a disciplina espiritual se torna sua maior aliada. Oração, meditação, leitura, conexão profunda com Deus. Não importa qual caminho você escolha, o importante é não se desconectar da fonte que te chamou. Porque é essa conexão que vai te sustentar quando o peso da jornada parecer insuportável, quando as portas se fecharem, quando as respostas demorarem a chegar. E conforme você fortalece essa conexão, algo incrível começa a acontecer. Você começa a perceber que o propósito não é apenas sobre você. Não se trata apenas da sua realização pessoal, do seu sucesso individual, mas do impacto que sua vida terá sobre outras vidas. Você foi chamado para ser luz, para ser guia, para ser esperança em meio à escuridão. E esse é um fardo leve e pesado ao mesmo tempo. Leve porque vem de Deus, pesado porque exige renúncias, exige coragem, exige fé. Você começa a enxergar que as dores que você enfrentou no passado, as rejeições, as perdas,
Tudo isso foi permitido para que você pudesse se tornar alguém capaz de compreender a dor alheia, capaz de estender a mão, capaz de liderar pelo exemplo. Sua história, por mais difícil que tenha sido, não foi em vão. Cada cicatriz carrega um testemunho. Cada lágrima derramada carrega uma lição. E agora, mais do que nunca, você entende: nada foi desperdiçado. Tudo foi preparação. E agora, enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você confirma: chegou a hora. Chegou o momento de parar de se esconder, de deixar de lado as desculpas, os medos, as inseguranças. Porque um escolhido não foi chamado para viver uma vida pequena, limitada, sem propósito. Um escolhido carrega dentro de si a chama da transformação, a coragem de romper com os padrões, a ousadia de caminhar mesmo quando o caminho parece invisível. Chegou o momento de assumir a sua posição, de erguer a cabeça e declarar, com fé e convicção, que você aceita o chamado. Que você está disposto a pagar o preço, a enfrentar os desafios, a suportar as críticas, porque a missão que você carrega é maior do que qualquer obstáculo. A partir de hoje, você escolhe viver intencionalmente, com propósito, com direção. Você escolhe não mais fugir, mas avançar, porque dentro de você há algo que o mundo precisa. E você foi escolhido exatamente por isso, porque há vidas esperando o impacto da sua existência. Por isso, não ignore mais os sinais, não desconsidere mais as confirmações, cada detalhe, cada coincidência, cada palavra aparentemente aleatória que chegou até você. Tudo faz parte do grande plano. E quanto mais você se alinha com esse plano, mais portas se abrem, mais oportunidades surgem, mais clareza você encontra. Mas lembre-se, esse caminho não será fácil. Ser escolhido não significa ter uma vida sem lutas, mas ter a certeza de que, mesmo nas batalhas, você nunca estará sozinho. Deus estará contigo, guiando, fortalecendo, capacitando. Ele não chama os preparados, ele prepara os chamados. E se ele te escolheu, é porque ele já viu dentro de você aquilo que nem você mesmo consegue enxergar. Ele já sabe do seu potencial, da sua força, da sua capacidade de superar. Então, confie, caminhe com fé e nunca jamais se esqueça: o mundo precisa da sua luz. Você é a resposta para a oração de alguém. Você é parte do plano divino e, a partir de hoje, nada mais será como antes.